Olá, meus amores! E aí, tudo bem? A professora abriu o material aqui, que hoje nós vamos dar continuidade à quantidade de movimento que a gente estava vendo na outra aula, a parte do impulso. A gente viu o impulso de uma força, né? Uma força constante, uma força variável, como se resolve isso. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a quantidade de movimento de um corpo. O que é quantidade de movimento? Olha aqui. Quantidade de movimento, gente, é uma grandeza que relaciona massa e velocidade de um corpo. Então, um certo corpo com uma massa e uma velocidade, ele tem uma quantidade de movimento, concordam? Se ele tem velocidade, ele tem movimento. E a gente determina a quantidade de movimento dele dependendo desta velocidade e da massa desse corpo. Então, por exemplo, a gente tem dois casos aqui, um atleta não muito veloz, mas com muita massa, e um atleta muito veloz, mas com pouca massa, ou seja, uma pessoa leve que está muito rápido, ou uma pessoa mais pesada que está devagar, elas podem ter a mesma quantidade de movimento. Ou seja, para você parar essa pessoa, fazer com que essa pessoa pare, tá? Você vai gastar a mesma energia, digamos assim. Porque eles estão com a mesma quantidade de movimento. Por quê, Sora? Porque depende da massa e da velocidade. Se dependesse só da velocidade, lógico que o que estava mais rápido, né, teria mais quantidade de movimento, mas não, depende da massa. Então, veja que são duas grandezas que a gente relaciona para poder determinar. E aqui está a formulazinha, ó, que é o Q, tá? O Q com a flechinha em cima, gente, porque é vetor, a gente está falando de grandeza vetorial. MV, massa, que é uma grandeza escalar, que está multiplicando por outra grandeza vetorial, que é a velocidade, certo? A unidade de medida da quantidade de movimento é o quilograma vezes metro por segundo, tá? Porque massa é dado em quilograma e velocidade é dada em metros por segundo. Isso vocês já sabem. Agora, olha aqui uma coisa. Vamos comparar. Olha esse quadrinho aqui. Mesmo que a gente aumente aqui a velocidade do atleta, ó, mesmo que a gente aumente aqui, que a gente duplique, que a gente triplique a velocidade do atleta, a gente não vai fazer com que ele tenha mais quantidade de movimento do que uma baleia, por exemplo. Por quê? Por causa da massa da baleia. Ó. Então, por mais que a gente queira, aqui, ó, o caminhão, por exemplo, que está numa velocidade de 30 metros por segundo, né, um caminhão de 2.000 quilogramas, 2 toneladas, está com 60 mil de quantidade de movimento. Para que esses 600 aqui, ó, chegasse a 60 mil, eu teria que acrescentar 2 zeros, né? Eu teria que multiplicar alguma coisa por 100 aqui, ó. Tá vendo? Então, eu teria que fazer ou a velocidade dele aumentar 100 vezes, ou, de repente, pegar um atleta com uma massa maior do que 60 quilogramas, né? Para que a gente possa mexer na velocidade até que se compare com a quantidade de movimento do caminhão. Vocês estão entendendo? Então, na verdade, são duas grandezas relacionadas aqui, tá? Mesmo que alguém tenha uma velocidade muito pequena em relação a outro corpo, ela pode ter uma quantidade de movimento muito grande em relação por causa da sua massa. E aí eu pergunto para vocês, quantidade de movimento está relacionado a massa e velocidade. Massa e velocidade. Vocês lembram da fórmula do impulso? Que o impulso, ele depende de duas grandezas também. Que grandezas são essas? Da força e do tempo. Da força e do tempo. Então, um corpo que é aplicado uma determinada força por um certo tempo, ele sofre um impulso. Mas vocês lembram que velocidade, força tem a ver com aceleração? Porque força é massa vezes aceleração.
Mas a aceleração não é a velocidade pelo tempo? Lembra disso? Que aceleração é velocidade pelo tempo? A variação, né? Então, ó, parece que alguma coisa tá casando aqui, né? Faz sentido. Então, vamos relacionar essas duas coisas? Vamos relacionar o impulso que a gente já viu e vamos relacionar a quantidade de movimento para ver o que a gente vai encontrar? Vamos fazer isso? Então, eu convido vocês para vir comigo aqui para a gente trabalhar o teorema do impulso, tá? Vamos partir da fórmula do impulso e vamos substituindo aquilo que a gente sabe, que a gente já conhece das formulazinhas. Então, veja bem, o impulso nada mais é do que a força vezes o tempo. Aqui eu estou trabalhando, gente, com força resultante, tá? Por isso eu chamei de impulso da força resultante vezes a variação do tempo. Então, veja bem, o que é força resultante? O que é força resultante que a gente trabalhou lá nas leis de Newton? É massa vezes aceleração. É massa vezes aceleração. Ó, até vou colocar assim, ó, massa vezes aceleração. Tá, mas a aceleração a gente também sabe o que é. A gente também sabe o que é. O que é? Massa vezes aceleração. Deixa eu só arrumar aqui. Massa vezes aceleração. Tá, mas o que é aceleração? Não é ΔV por ΔT? É. Então, vamos arrumar isso aqui. Vamos substituir aqui ΔV por ΔT. Por ΔT. Mas então agora, o que a gente pode fazer aqui? A gente tem ΔT multiplicando, a gente tem ΔT dividindo, então a gente pode simplesmente simplificar. Simplifico ΔT com ΔT. Eu pintei assim, tá? Só para vocês verem que eu simplifiquei. E agora, o que me sobrou aqui? Me sobrou o M, né? E me sobrou o ΔV. Então, o impulso nada mais é do que massa vezes a variação da velocidade. Bom, mas a gente viu ali que massa vezes velocidade é quantidade de movimento, não é? Olha aqui, quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Deixa a Sora botar aqui para vocês. Aqui, quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. Só que aqui eu tenho massa vezes a variação da velocidade. Então, consequentemente, eu vou ter a variação da quantidade de movimento. Então, a variação da quantidade de movimento é a massa, vezes a variação de velocidade. Entenderam? Então, é essa massa desse corpo que variou. Ela tinha uma certa velocidade, ela variou para outra velocidade, ou seja, ela variou a quantidade de movimento dela. O que ela tinha antes e o que ela vai ter depois. Depois do quê? Depois da colisão. Ou seja, o impulso nada mais é, tá? O impulso nada mais é do que essa variação. Então, a gente conclui aqui, que o impulso nada mais é do que a variação da quantidade de movimento. E isso, gente, é o teorema do impulso, tá? É esse teorema que relaciona a quantidade de movimento com o impulso. Deixa a Sora pintar aqui, ó. Isso aqui nada mais é do que o teorema do impulso, tá? Então, a gente consegue entender que o impulso nada mais é do que uma variação da quantidade de movimento. Ou seja, eu tinha uma certa quantidade de movimento, depois do impulso, eu dei o impulso, tá? Eu passo a ter outra quantidade de movimento, certo? Então, veja bem. Se vocês perceberem aqui nas figuras, então aqui tem
atleta, né, que exerceu uma força na bolinha, ó, com a raquete, né, no jogo de tênis. E aqui o jogador de beisebol altera também a velocidade da bolinha, ó. Então, quando ele toca na bolinha, o que vai acontecer? Ele vai impulsionar a bolinha, ele está gerando aqui uma força, ele está aplicando uma força na bolinha. Essa bolinha ela tinha uma certa quantidade de movimento antes desse choque, né? Que depois a gente vai ver na colisão, quando a gente estudar a colisão, que é a próxima aula, a gente vai ver que esse choque, né, é chamado de colisão. E essa bolinha, depois, então, da colisão, né, ela vai ter uma outra quantidade de movimento. Então, basicamente isso, tá, gente? Ó, isso aqui tudo a Sora já demonstrou para vocês, que o impulso aqui da força resultante, então, vai ser igual à variação da quantidade de movimento. Ou seja, Q2 menos Q1 significa a quantidade de movimento do final menos a quantidade de movimento inicial, tá? Simples assim. E aí eu vou falar um pouquinho só mais da conservação da quantidade de movimento, antes da gente encerrar, que aí depois os exercícios eu quero fazer com vocês na videoconferência. Bom, gente, aqui na conservação da quantidade de movimento, basicamente, quando não há forças externas agindo sobre o sistema, tá? Tem algumas situações, alguns casos, aqui até no livro de vocês, ele exemplifica dois jogadores e em muitas análises é feito essa comparação da quantidade de movimento antes de uma colisão e depois da colisão. Então, esse sistema é livre de ação de forças externas. Aí, o que a gente considera? A gente considera que a quantidade de movimento inicial vai ser igual à quantidade de movimento final. Ou seja, para isso acontecer, a força resultante é zero, porque a gente está considerando aqui que não há nenhuma força, né? Então, logo, o impulso será zero, a variação vai ser zero. Então, logo, a quantidade inicial vai ser igual à final. Então, muitas vezes eles fazem essa análise antes da colisão. Como é que se calcula a quantidade de movimento desses dois jogadores? Bom, a gente pega a massa do primeiro jogador com a velocidade dele, soma com a massa do segundo jogador com a velocidade dele. No final da colisão se faz a mesma coisa, tá? Para isso é possível concluir alguma situação, né? O que aconteceu depois da colisão, qual jogador estava mais rápido, né? Qual jogador possui mais massa, e isso vai impactar na análise, então, da questão do problema. Então, só para vocês entenderem é que conservação de quantidade de movimento, não há variação. A variação não existe, tá? A quantidade de movimento, ela permanece constante. Tá? Isso vai ser importante depois para a gente trabalhar com as colisões, que vai ser o nosso próximo tema, tá bom? E por hoje é isso, gente. Nos encontramos na videoconferência para fazer os exercícios. Beijo da Sora, fiquem com Deus. Até a próxima aula.